noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos começando mais uma aula aí de neurociência para vestibulandos e medicina, que são as nossas aulas semanais, onde eu trago conteúdos de altíssima relevância para ajudar vocês a compreenderem como que funciona a performance mental do cérebro no contexto de estudos. Porque muitas pessoas acabam se confundindo, né, em como buscar uma alta performance nos estudos, acabam se atrapalhando, né, na rotina de estudos, com métodos, tem vários métodos, tem várias formas de estudar e a galera acaba se confundindo um pouco. Então eu gosto de trazer sempre para vocês toda semana aí um conteúdo de altíssima relevância, um conteúdo baseado na ciência para ajudar vocês da melhor forma possível, tá, pessoal? Só que hoje eu acabei que eu não trouxe nenhum artigo científico para a gente discutir. Eu até tinha um artigo que eu queria trazer aqui para vocês sobre essa desregulação do sistema mesolímbico dopaminérgico e as redes sociais. Como que as redes sociais desregulam, né, essa questão dos neurotransmissores, principalmente a dopamina, e como que isso afeta a performance mental do estudante, né? Inclusive tem um documentário na Netflix falando, né, toda essa questão, e aí na próxima semana eu trago então esse artigo aí pra gente discutir e refletir sobre ele, beleza? Então o Arthur, boa noite Arthur, tudo bem? A Ellen. Isso aí, pessoal, vão mandando aí as dúvidas de vocês, vão mandando essa live para os seus amigos. E aí a gente vai conversando, tá, pessoal? Então, só para dar um contexto aí para vocês, essas semanas aí, essas 2 últimas semanas eu acabei não fazendo conteúdo porque eu acabei pegando Covid-19. Então, fiquei alguns dias aí meio mal, né? Fiquei mais off aí das redes sociais, acabei não conseguindo estudar direito. Isso me atrapalhou um pouquinho, né? Porque eu estava em semana de prova, essa é uma semana de prova. Mas enfim, então eu acabei não trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Mas aí hoje a gente vai conversar durante aí uns 50 minutinhos, eu vou tentar responder aqui o máximo de dúvidas de vocês, né? Quem quiser pode ir mandando as dúvidas de vocês, que eu vou tentar ajudar vocês de alguma forma, beleza? Ela falou, né, a Isabelle, ela falou que o nome do documentário é Dilema das Redes Sociais, isso aí. E aí é muito legal esse documentário, por quê, pessoal? Porque ele traz engenheiros do Facebook, né? Então eles entrevistam ali engenheiros do Facebook que construíram todas as estratégias de like, a questão do algoritmo, várias coisas que estão manipulando ali a tua dopamina, que estão roubando a tua atenção, e esses engenheiros lá, eles usam muito a neurociência para manipular você. Então eu quero trazer esse artigo científico na próxima semana, a gente vai discutir sobre isso, né, sobre como que as redes sociais desregulam o sistema mesolímbico dopaminérgico e isso atrapalha o nosso rendimento nos estudos, porque aí a gente fica estressado, fica muito ansioso na hora dos estudos, porque a gente está viciado nas redes sociais, né? Porque as redes sociais, elas mexem com os teus neurotransmissores. Então na próxima semana, segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente vai debater sobre essa questão. Vou trazer um estudo científico, né, mostrando toda essa questão e como que funciona isso, e aí como que a gente pode lidar com isso. Então para de usar a rede social? Não é que você vai parar de usar redes sociais, mas você vai usar as redes sociais de uma forma mais consciente, tá? Então essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês, tá? Acho que agora vai, pessoal. Vou fixar aqui o comentário, né? Vou fixar bem o comentário aqui para quem entrar saber o que a gente tá falando, tá? Então um documentário aí que fica para vocês, né, de homework, tema de casa, é o Dilema das Redes Sociais. Dá uma conferida lá na Netflix. E aí semana que vem a gente discute sobre esse documentário, tá? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta, né? Da Garrido, ela pergunta: boa noite, Léo. Começa o ano que vem o pré-vestibular, tem alguma dica? Perfeito, vamos começar então com essa pergunta, pessoal. Ela pergunta então sobre como que ela pode usar melhor o pré-vestibular. Então eu sou um defensor, né, que não precisa fazer cursinho para você conseguir passar em medicina. Eu acredito que é possível você passar em medicina sem precisar fazer cursinho, apenas com um cursinho online de apoio. Essa é uma opinião que eu tenho. Eu acredito que não precisa gastar
dinheiro com cursinho presencial para a medicina. Eu acho que, na minha visão e de algumas pessoas que já passaram em medicina, isso é colocar dinheiro fora, tá? Então esse é o primeiro ponto. Mas enfim, vamos lá, como que a gente pode utilizar melhor o cursinho, tanto online quanto o cursinho presencial, uma vez que a gente sabe que é uma avalanche de conteúdo, porém não tem metodologia. Ou seja, o cursinho ele te soca um monte de conteúdo e ele quer que tu aprenda, ele não te ensina como ter foco, ele não te ensina como ter atenção. Na verdade, nem os professores sabem o que é atenção. Como que eu posso fazer o meu aluno ter mais atenção? Muitos professores sabem muito de matemática, sabem muito de física, sabem muito de biologia. No entanto, eles não sabem como orientar o aluno para ter mais atenção, para ter mais foco, para ter uma organização. E aí a gente percebe, analisando, e vocês podem comentar aqui, que a saúde mental não existe para o vestibulando de medicina. O vestibulando de medicina ele está sempre estressado, ele está sempre desmotivado, ele está sempre ansioso. Porque o cursinho impõe dentro dele um cronograma utópico, um cronograma que é impossível seguir. Porque os professores eles acreditam que o aluno sempre vai ter motivação, sempre vai conseguir estudar naquele horário, vai sempre conseguir ver a aula às 4 horas da tarde. Só que o estudo, né, a tua preparação para aprovação em medicina e depois dentro da faculdade de medicina vai ser um estudo pautado com muita oscilação. Ou seja, você vai estar sempre oscilando. Você vai ter dias muito motivado e você vai ter dias desmotivado. Você não vai conseguir ter uma regularidade do ponto de vista emocional. Você vai estar sempre oscilando essa tua emoção. E óbvio que tem algumas estratégias para a gente conseguir ter mais consistência nos estudos e cuidar mais da nossa saúde mental. Mas um dos fatores de risco para essa saúde mental inexistente no vestibulando de medicina e também no estudante de medicina é a carga altíssima de conteúdo que é jogado pelos professores, que não tem essa empatia de se colocar no lugar do aluno e muitas vezes não sabe como orientar o aluno para fazer um estudo direcionado. Então muitas vezes você querer seguir um pré-vestibular, você querer seguir um cursinho, um cronograma de cursinho que não foi feito específico para você, é um tiro no pé, porque você fica ansioso, você fica nervoso, você fica desmotivado, você fica sempre com aquela sensação que sempre falta alguma coisa. Chega domingo, que é o momento de você descansar, e você sempre tem aquela mentalidade: eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter feito mais, porque você não construiu um cronograma personalizado para você. Então, a reflexão que eu trago para você, pautando aí desse primeiro questionamento aí que ela fez, né, de como dicas para o pré-vestibular, fica aí essa reflexão para vocês, tá? Vocês precisam usar o cursinho pré-vestibular, cursinho online, como uma ferramenta de apoio. Mas você tem que estipular o seu cronograma personalizado em cima do feedback que o teu cérebro te dá, para que no longo prazo você tenha mais consistência nos estudos e que você consiga extrair o máximo possível da tua performance mental e não ficar naquela coisa de estuda uma coisa, estuda, né? Faz lá um dia de português, depois fica 3 dias sem estudar, depois faz uma semana de matemática, depois estuda, não consegue ter essa regularidade nos estudos. E muito disso acontece porque você não consegue seguir um cronograma. Esse cronograma ele não foi feito específico para você. Ou seja, o cursinho ele é fantástico, tá, pessoal? Por quê? Porque ele tem professores top, tem professores especialistas em matemática no Enem, tem professores de redação, tem professores de química. É fantástico o cursinho, ele vai te dar uma orientação. Só que muitas vezes ele não tem metodologia. Ou seja, é muito conteúdo sem metodologia. E aí o aluno se apavora. E isso não acontece só no cursinho, acontece dentro da faculdade de medicina. É jogado uma carga altíssima de conteúdo para o aluno. Muitas vezes conteúdo que é só para encher linguiça, que na prática médica você nem vai precisar saber. E o professor, como ele é um super especialista naquela área, e para ele aquele conteúdo é fácil, aquele conteúdo é simples. E aí ele quer cobrar do aluno na prova. Então isso acontece também na faculdade de medicina. E aí cabe ao aluno, né, ter esse autodidatismo, ter esse autoconhecimento e saber ler as informações, os feedbacks que o cérebro dele dá todos os dias
para que ele tenha uma aceleração até a aprovação de medicina dele e ele não precisar ficar 3, 4, 5 anos no cursinho, tá? Não precisa fazer isso, pode conseguir passar em 1 ano ali se você tiver a estratégia correta. Então fica aí a reflexão para vocês, tá, pessoal? Às vezes tu quer seguir o cronograma X, o cronograma Y, o cronograma assado, não sei o que, papapá, e isso acaba sendo um tiro no pé porque você não consegue ter uma consistência nos estudos, tá? Então fica aí a reflexão para vocês, reflitam, né? Matutem sobre essa linha de pensamento que eu trouxe aqui para vocês, porque isso pode ser o que está empacando você de evoluir nos estudos, não aumentar o número de acertos, não melhorar o desempenho, não fazer um estudo direcionado, focar nas suas dificuldades, focar naquilo que mais aparece na prova. Beleza, pessoal? E sem falar, né, da questão emocional, né, a questão de ansiedade, nervosismo que vem junto com quando você não segue um cronograma específico para você, né? Você não tem esse feedback, tá, pessoal? Tá, vamos lá, que não tenho mais motivação do início do ano. Vamos lá então, pessoal. Essa oscilação da motivação, o que a gente pode refletir sobre isso, né? A minha motivação, ela tá sempre oscilando. Então, assim, pessoal, quando a gente fala em motivação, né, a vontade, o motivo para você ter uma ação, a gente tem que sempre analisar aspectos neurológicos. Que aspectos neurológicos são esses? São a questão de neurotransmissores. Então, se você tem uma energia mental, se o teu cérebro está funcionando bem, se você está saudável, se a tua saúde mental está ok, se você tem uma boa inteligência emocional, você consegue manipular melhor a tua motivação. Semana retrasada eu fiz uma aula aqui para vocês do workshop em Segredos da Aprovação em Medicina. A gente falou sobre essa questão da motivação e da disciplina, né? Eu mostrei para vocês uma ferramenta fantástica da terapia cognitivo-comportamental, que é a cartilha motivacional, que é uma estratégia que eu desenvolvi para mim ter mais motivação, para mim conseguir ter mais disciplina na minha sessão de estudo, que é você criar consciência sobre os teus comportamentos, porque muitas vezes o cérebro humano ele não consegue perceber que se você estudar hoje, no futuro você vai ter uma condição de vida melhor, você vai ter uma profissão top, né, que é a profissão médico, você vai conseguir ter um bom salário, você vai ter uma ótima profissão, você vai poder ajudar as pessoas. O nosso cérebro ele não consegue projetar o futuro, ele é imediatista, né? Ele não consegue entender que se eu assistir Netflix hoje, eu não vou conseguir realizar o meu sonho lá no futuro. Se eu passar o dia inteiro vendo meme no Instagram, eu não vou conseguir realizar o meu sonho lá no futuro. Então o nosso cérebro tem essa grande dificuldade, que é projetar a questão da recompensa, né, e da motivação. Então tem uma desregulação, né, na recompensa e na motivação, porque muitas vezes a motivação ela está intimamente relacionada com a recompensa. Você fica motivado quando você acerta uma questão, quando você vai bem no simulado, você fica muito motivado, né? Então por isso que a gente tem que manipular várias métricas para você ter motivação nos estudos. Então a recompensa, as habilidades, você fazer uma questão que você domina, né? Você não pegar uma questão super complexa porque isso vai dar desmotivação. Então são várias coisas que você vai manipulando para você ter a motivação diária e ela não oscilar, ter uma motivação no início do ano e ter uma motivação 10 vezes menor no final do ano. Isso não pode acontecer, porque agora na reta final é a cereja do bolo, é agora que você vai conseguir, né, findar com chave de ouro a tua preparação. Então é interessante você analisar essas métricas que eu estou falando aqui para você. Recompensa, habilidade, tudo, a motivação, disciplina, são várias métricas que você tem que sentar e analisar e ver como que você pode manipular elas na tua rotina de estudos. Porque muitas vezes tu fica focado na matemática, o que eu preciso estudar para matemática? O cronograma de história, você fica focado na filosofia, sociologia e esquece de focar em você, em buscar o autoconhecimento e ver como que você pode construir uma rotina com motivação, com disciplina, com alta performance e, portanto, ter um desempenho melhor nos estudos. Então fica aí a reflexão para vocês em relação à motivação, tá? Ela envolve várias variáveis que você tem que manipular para você conseguir ter motivação todos os dias, tá? Ó, a engenheira, né, ela fala que eu não tenho medo do vestibular, eu tenho medo do pós-formada. Sou formada em engenharia civil e nunca consegui trabalho na área.
aluna do Atleta da Mente. Beleza. Então, o que acontece? Tanto na medicina quanto em outras profissões, você tem várias variáveis que você tem que analisar, que você tem que estudar para você ser um profissional de sucesso, né? Óbvio que na medicina é meio que automático, né? Você se forma, você pega ali o seu CRM, você já consegue ter um salário altíssimo, 15 mil por mês, 20 mil por mês, né? Se você pegar uma prefeitura ali, você ganha 15 mil por mês, faz plantão no final de semana, então você já consegue ganhar ali 20, 25 mil reais como médico recém-formado. Então a medicina, ela te dá, né, como é que eu posso dizer? É rápido, né? Você consegue ver um retorno se você for um médico top, com bastante conhecimento, que ajuda as pessoas e ter um bom network, você já consegue rapidamente já ter um retorno financeiro. E aí, ela comenta aqui da engenharia, né? Então o que acontece? Na engenharia é um pouco diferente, mas o que eu recomendaria para você, e que sempre me ajudou, é network. Você tem que focar em network, em contatos. Você tem que ter bons contatos para você conseguir ter melhores oportunidades de trabalho. E isso começa desde o primeiro dia da faculdade de medicina. Eu já comecei a focar em network, em aumentar a minha rede de pessoas, de médicos, né, que já estão atuando, para mim conhecer vários médicos. Então hoje, graças a Deus, eu conheço médicos do Brasil inteiro, de várias capitais. E no futuro eu sei que isso pode me abrir várias portas do ponto de vista de trabalho. Então é interessante você focar no network, tá? Ela comentou aqui de engenheira, né? Não sei se ela quer passar em medicina, porque ela é aluna do Atleta da Mente, né? Se ela puder comentar aqui para nós, bem interessante. Quantas matérias estudar por dia, né? A Ju Souza. Então, Ju, vamos lá. Isso depende de cada aluno, tá? O que eu recomendo, até para uma questão de emocional, para você não ficar tão estressado, para você não ficar ansioso, né? Lembrando que a ansiedade, ela é um feedback inadequado ao estresse. Ou seja, estudar é um ambiente estressante, normal. Só que quando você fica muito estressado, você tem uma resposta inadequada ao estresse, você tem a neurobiologia da ansiedade. E a ansiedade acaba prejudicando a tua performance mental nos estudos. Então, eu acho interessante, né? Eu penso que é interessante você manipular a tua rotina de estudo com, no máximo, 3 matérias por dia. E aí você pode variar essas matérias em matérias de exatas e matérias de humanas para você não saturar tanto o teu cérebro, não ser tão estressante. Ou seja, você estuda 30 minutos de física, que é uma matéria de exatas, e você tem dificuldades com física, você fica muito estressada quando você estuda física, estuda 30 minutos, né? Faz o Pomodoro ali, para um pouquinho, e aí depois você estuda outra matéria, de humanas, por exemplo, filosofia, sociologia, história, geografia, uma matéria que você tem mais afinidade, pode ser biologia, química também, não precisa ser exatas e humanas, pode ser por afinidade, né? Tem na primeira aula lá do Atleta da Mente, a gente fala sobre essa questão da neurobiologia nos estudos e os neurotransmissores. Então, quando você está estudando matérias que você tem mais afinidade, você produz mais serotonina, você produz mais dopamina e você fica mais feliz. Quando você está estudando matérias que você não gosta muito, que você tem dificuldade, você produz cortisol, você produz muita adrenalina, você produz muita noradrenalina, e aí isso acaba prejudicando o teu desempenho nos estudos, e aí você cria uma memória negativa com estudar. Então, quando você manipula a tua sessão de estudos com matérias de afinidades, matérias com alta afinidade e matérias com baixa afinidade, isso fica mais fácil você trabalhar a métrica que eu falei ali no início, da questão da recompensa e da motivação, né? Você alinhar essa questão da tua motivação e da recompensa. Então, você vai ter mais motivação se você tiver uma boa recompensa. Ou seja, se você gosta muito de biologia, você faz uma bateria de questões em biologia e você tem um ótimo resultado, vamos dar um exemplo, você fez 10 questões em biologia, você acertou as 10 questões de biologia, você fica motivado, porque você teve uma recompensa maior. E aí no outro dia, para você estudar biologia, você vai estar mais motivado, você vai ter mais uma recompensa. Agora, por exemplo, se você pega uma bateria lá de matemática, função do segundo grau, que é um conteúdo hiper difícil, e você faz 10 questões, erra as 10 questões,
você fica triste, você fica desmotivado, e aí no outro dia você não quer estudar matemática, porque o teu cérebro memorizou isso. Ele criou todo um mecanismo, que a gente vai falar semana que vem, né, que mexeu com o teu sistema mesolímbico dopaminérgico, com a tua dopamina, e aí no outro dia tu não quer mais estudar, tu quer procrastinar, tu quer ficar o dia inteiro vendo meme. Então essa questão das matérias diárias, eu recomendo para os meus alunos do treinamento online Atleta da Mente, o manual prático para aprovação em medicina, eu recomendo para eles construir a estratégia de estudo em cima de matérias que eles têm mais afinidade. E eles vão mesclando ao longo do dia matérias com alta afinidade e matérias com baixa afinidade para eles manipular essa questão da recompensa e motivação. Faz sentido para vocês? Comenta aí para mim saber se faz sentido essa linha de raciocínio, tá? Então, 3 matérias mesclando com mais afinidade e menos afinidade para você não ficar um ambiente tão estressante durante a tua sessão de estudo. Essa é a reflexão. Ó, ela comentou aqui, né, a moça ali, ela é aluna do Atleta da Mente, quero fazer medicina desde sempre, mas por falta de liberdade fiz engenharia. Isso acontece demais, né, às vezes a galera, muitas vezes por questões financeiras, né, porque a gente sabe hoje que medicina é um curso altíssimo, né, a minha faculdade, por exemplo, é R$9.000 por mês, ou às vezes por crenças, né? Às vezes, pô, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir passar em medicina e acaba tomando outro caminho, mas não tem problema nenhum, tá, querida? Não tem problema nenhum, agora você pode realizar o teu sonho. Eu fico muito feliz em poder agregar valor para você, em você estar participando aí da 3ª turma do Atleta da Mente. Fico feliz demais aí, se tiver mais algum aluno do Atleta da Mente, comenta aí para nós se tiver alguma dúvida aí, comenta o que tu tá achando do curso, isso significa muito pra mim. Então assim, o que acontece, né? Você pode, né, construir uma estratégia de estudo com o teu trabalho. Então, se você é engenheira, você pode construir uma estratégia de estudo onde você estuda um determinado período do teu dia e outro determinado período do seu dia você trabalha como engenheira. Você pode divulgar o teu trabalho nas redes sociais, né? Eu sei que engenheiro faz bastante projeto, pode fazer em casa e tal, né, e vender esses projetos. Então é uma estratégia bem legal aí para você poder conciliar o teu trabalho de engenheira com esse cenário, né, essa fase de vestibulanda de medicina que você está passando, que é uma fase que foi uma das fases incríveis para mim, porque eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito como eu funciono, eu aprendi muito sobre o meu cérebro, então foi uma fase incrível para mim. Né, eu não tenho... Se eu tivesse que passar tudo de novo, eu voltaria a ser vestibulando de medicina sem problema nenhum, porque foi uma fase incrível da minha vida, eu aprendi muito sobre mim, né? Todos os dias estou aprendendo, agora na faculdade de medicina também é bem difícil, você tem cenários muito estressantes, como eu estou vivendo agora, por exemplo, na semana de prova, tem cenários bem estressantes, mas a gente tem que aprender a lidar com esses cenários, e até depois, né, como médico, você também vai ter vários cenários estressantes. Ó, o Vini falou, tá foda estudar e trabalhar. Ó, quero medicina, mas tenho medo de não conseguir. Então, pessoal, essa questão do medo, né? A gente falou aí em uma aula semanal de neurociência para vestibular de medicina, a gente falou sobre o medo, né? O medo da aprovação, o medo de não conseguir passar, o medo de não ir bem na prova, o medo de não dominar os conteúdos que são cobrados no vestibular, né? Então, assim, como que a gente atenua o medo? A gente atenua o medo construindo uma estratégia, construindo uma rotina de estudos. Então, por exemplo, toda vez que eu vou sentar para estudar, eu tenho que ter uma estratégia. Porque eu gosto sempre de falar da academia, né? Não é só você ir na academia e ficar levantando peso e ficar correndo 10 horas na esteira. Não é sobre isso. Você não vai conseguir emagrecer se você fizer isso. É sobre estratégia. Você ir na academia e ficar lá 40 minutos e fazer, por exemplo, um HIIT, né? Que é um treinamento intervalado. Isso vai aumentar o teu metabolismo energético, vai fazer você gastar mais energia em pouco tempo. Então o meu treinamento online Atleta da Mente, ele é isso. Ele é um manual simples e prático para você ser aprovado em medicina em 1 ano. E por que eu falo manual? Porque o nosso cérebro, ele é um supercomputador. Só que ele é um supercomputador que não vem com manual. Então o Atleta da Mente, ele é um manual para você manipular várias variáveis, como por exemplo, performance mental, controle emocional, técnicas de aprendizagem acelerada, memorização, né? E aí tudo isso vai ajudar você a ter uma consistência melhor nos estudos,
a ter um número de acertos maior, ter mais motivação, ter mais confiança e reduzir o medo. Então veja bem, é uma cascata de coisas que fazem você não ter medo. Como também é uma cascata de coisas que fazem você ter medo. Um cronograma inadequado, você talvez tenha comprado um cronograma pronto, que não respeita as suas características. Talvez você não tenha controle emocional quando você erra uma questão. Talvez você não saiba essa variável, né, de você ver as matérias que você tem mais afinidade, as matérias que você tem menos afinidade. Talvez você não saiba montar um mapa do erro, e aí você foca naquelas questões difíceis, e aí quando você não consegue fazer a questão super difícil, que muitas vezes nem cai na prova, mas como o cursinho ele tem que passar todo o conteúdo que está no edital, os professores vão te ensinar. Só que aí você foca no erro. Você foca, eu não consigo fazer esse conteúdo. Só que esse conteúdo difícil, ele nem é tão relevante para a tua aprovação. É mais relevante para a sua aprovação focar naqueles conteúdos fáceis, que vão representar uma nota maior e vão ter um feedback positivo para as tuas emoções. Porque quando você pega uma questão e não consegue fazer há 60 dias do Enem, 50 dias, né? Eu não sei quantos dias faltam para a prova. Quem souber, comenta aí quantos dias faltam para a prova. Mas enfim, a 40, 50 dias do Enem, você pega lá uma questão, logaritmos, e você não consegue fazer essa questão, isso gera uma resposta emocional muito inadequada. Você fica triste, você fica nervoso, você fica com medo. Só que essa questão você nem precisa focar. Você tem que focar no básico, na questão fácil. E depois, se der tempo, você vê a questão difícil. Porque a relação esforço, retorno, resultado é melhor nessa questão fácil. Então são várias coisinhas que vocês têm que manipular na rotina de estudo de vocês, que lá na frente vai trazer um resultado gigantesco. Só que às vezes o aluno, ele é ensinado, né, que tem que ver toda a videoaula todo dia, tem que fazer o resumo, tem que fazer questões, tem que fazer revisão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí é um monte de coisa que ele tem que fazer. E aí ele se depara com multitarefas, com um monte de coisa que ele tem que fazer, e aí vem a procrastinação, vem a desmotivação, vem o medo, né? Então a proposta, a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês, né, nessa quarta-feira à noite, para vocês, quando acabar aqui a aula, vocês refletirem, vocês analisarem a rotina de estudo de vocês. Pô, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o correto? Será que a minha estratégia vai me levar à minha aprovação em medicina no próximo ano? Ou será que eu estou caminhando num caminho errado, num caminho que vai me levar à reprovação em medicina? Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Não é uma fórmula milagrosa, não é um método revolucionário que vai fazer você passar em medicina em 40 dias. Não é isso. É você se tornar um estudante de alta performance. Você se tornar um atleta mental, respeitar as suas características, ter estratégia, não é só, né, lembra que eu falei? Não é só ir na academia e ficar levantando peso, ficar correndo 10 horas na esteira que vai fazer você emagrecer. Não é isso. É uma estratégia bem feita que vai fazer você ir lá na academia, levantar o peso da forma correta, ter uma rotina de exercício correta, que vai fazer você emagrecer. A mesma coisa nos estudos, né? É uma estratégia. Por exemplo, quando eu sento para estudar, pessoal, eu bato todo dia isso na tecla. Eu tenho prova amanhã, tenho prova de patologia. Toda vez que eu sento para estudar, tem que ter um passo a passo que eu vou seguir. Eu não posso simplesmente sentar ali, estudar e ler o resumo. Isso não funciona. Eu tenho que sentar ali e ver. Pô, nós temos aqui, né, um conteúdo que vai cair amanhã, é isquemia. Tem a isquemia focal, tem uma isquemia global. E dentro desses tipos de isquemia, que é a clínica chama de acidente vascular cerebral, AVC, pode ser isquêmico, pode ser hemorrágico. Aí lá tem o focal, tem o global. Aí quando eu estou sentado ali para estudar, eu tenho que pensar, como que a professora pode cobrar isso na prova? Como que ela pode me confundir esse conteúdo? Que é um estudo ativo. Então o meu estudo ele tem começo, meio e fim. Eu faço um ritual pré-estudo, durante os meus estudos eu tento ser 100% ativo e refletir, pô, como que isso pode ser cobrado na prova? Como que eu aplico esse conteúdo no meu dia a dia? Né? Tem uma técnica, uma ferramenta que eu ensino para os meus alunos, né, que é o self-study, que é após a sessão deles, ou durante a sessão de estudo deles, eles se questionarem, aonde que eu aplico esse conteúdo na minha casa? Aonde que eu aplico esse conteúdo no meu bairro? Aonde que eu aplico esse conteúdo na minha cidade?
aonde que eu aplico esse conteúdo no meu estado. Então, por exemplo, quem mora no Nordeste, tem o Cerrado, tem a Caatinga, né, do conteúdo de geografia, os biomas, entendeu? Então, quando eu estou estudando, eu tenho prova amanhã, então eu estou vendo lá doença cerebrovascular. Eu já tive a prática de neurologia. Então, nós pegamos um paciente que ele tinha um acidente vascular isquêmico que pegou a artéria cerebral média, era um acidente isquêmico global, né? Teve várias sequelas para o paciente. Então, quando eu estou vendo a teoria, eu já penso, como que eu posso aplicar na prática para mim usar o self-study, para mim otimizar o meu tempo de estudo? Então, o meu estudo ele tem um pré-estudo, um durante o estudo e um pós-estudo. Será que eu vou lembrar disso no dia da prova? Essa sessão de estudo que eu fiz de 40 minutos, será que eu vou lembrar desse conteúdo que eu estudei no dia da prova? E aí vem a estratégia de revisão. Como que eu vou revisar? Quem é meu aluno sabe, nós temos uma ferramenta chamada Agenda Boss. Então na Agenda Boss dele, ele vai programar as revisões dele, mas sem ficar bitolado, sem complexar, sem criar teorias complexas. Faz o básico, faz o feijão com arroz, não cria teoria, faz o básico bem feito. Então, às vezes a galera fica, né, tem as revisões, tem o pessoal que fala revisão de 24 horas, revisão de 7 dias, revisão de 15 dias, revisão de 30 dias. Aí o aluno fica louco, porque é uma avalanche de conteúdo, né? São vários conteúdos que eu tenho que saber para ir bem na prova, que o cronograma, que o cursinho me impõe, né? Então são uma avalanche de conteúdos que eu tenho que saber. Aí tu para, Léo, mas história tem são vários conteúdos, são mais de 40 aulas. Como é que eu vou fazer revisão de 24 horas, 7 dias, né, 15 dias, 30 dias em cada parte desse conteúdo? Tu não vai conseguir, tu vai enlouquecer. Então, como que tu deixa simples? Revisão é importante. Você precisa ter uma revisão na tua rotina de estudo, porque tu esquece. Tem a curva de aprendizagem e tem a curva do esquecimento, que é a nossa briga como estudante de medicina, é isso. Porque a nossa curva de aprendizagem é muito alta, mas tem a curva do esquecimento. Esses dias um bicho meu da faculdade de medicina, ele veio me perguntar, Léo, me dá uma dica. E eu falei, cara, revisão, quer uma dica para tu ser um estudante top? Revisa, porque tu vai esquecer. Eu esqueço, tu vai esquecer, porque isso é um mecanismo do nosso cérebro. Então a nossa grande luta, né, na faculdade de medicina é com isso. Nós temos uma curva de aprendizagem muito alta, mas nós também temos uma curva de esquecimento. Então a nossa briga é com isso dentro da faculdade, é sempre brigar para aprender e não esquecer. Porque o problema não é aprender, o problema muitas vezes é esquecer. E aí, como é que o aluno cria uma agenda de revisão estratégica para ele estar sempre revisando os conteúdos, né? Então, lá dentro do Atleta da Mente tem várias aulas, self-study, Agenda Boss, flashcards, né? Mapas mentais, né? São várias estratégias ali para você estar fazendo revisões constantes, sem gastar tempo e sem criar coisas complexas, sem ficar, né, complexando as coisas. O básico bem feito. E aí uma estratégia para os alunos fazer a revisão de 15 dias, porque assim, eu não recomendo revisão de 15 dias e de 30 dias, porque eu acho que fica muito complexo, fica difícil demais o aluno agendar essas revisões longas. Então o que eu recomendo para eles é fazer a revisão de 6 horas, ou seja, estudou o conteúdo, já faz uma revisão. Como que faz essa revisão? Faz essa revisão fazendo um método folha, faz essa revisão criando um áudio, faz essa revisão criando um mapa mental. E aí na revisão de 24 horas você faz uma bateria de questões, tá? E aí na revisão do sábado você escuta esse áudio, você vê esse mapa mental, você repete o método folha. Na verdade é o seguinte, você repete o método folha e depois você escuta o áudio, depois você vê o seu resumo da aula, entendeu? E aí, na de 15 dias, na semana que vem, você faz um simulado, porque a tua estratégia de estudo tem que ser por meio de questões, tá? Você precisa fazer muitas questões. Então, toda semana você faz um simulado e aí, durante a semana, você vai corrigindo essas questões. Ou seja, toda semana você vai estar tendo contato com aqueles conteúdos que mais aparecem. E aí isso facilita demais a tua agenda de revisões, porque tu não precisa se preocupar com as revisões de longo prazo. Porque toda semana você vai estar vendo aqueles conteúdos que mais aparecem na prova e aí você vai revisar por meio de questões, que é a melhor forma de você fazer revisões do ponto de vista de esforço, retorno, é fazendo revisões por meio de questões. Então, se toda semana você
fazer um simulado, você vai estar sempre tendo contato com aqueles conteúdos que mais aparecem. Pô, Léo, e aquele conteúdo que não apareceu na prova antiga? Tu não precisa estudar, porque ele não é... Se ele não apareceu na prova, ele não é relevante. Ah, Léo, mas e se apareceu um conteúdo na prova que eu não estudei? Cara, parabéns! Tu tem que focar no que mais aparece. Agora, se você tiver tempo, aí você vê aqueles conteúdos que não aparecem tanto, tá? E se aparecer no dia da prova, parabéns para quem sabe fazer. Porque assim, pessoal, agora eu queria entrar num outro ponto que eu acho super importante, que eu recebo muitas perguntas sobre isso, que é a questão do erro, né? O que acontece? O aluno vai lá, ele estuda pra caramba, ele faz o resumo dele, ele faz o mapa mental, faz as questões, faz lá o simulado. Aí no simulado dele, se for um simulado modelo Enem, tem 180 questões. Vou repetir, no Enem, na prova do Enem, no vestibular do Enem, são 180 questões. Dessas 180 questões, você pode errar, meu querido, várias questões. Tu não precisa acertar tudo, a não ser que tu quer passar na USP, aí já é outro contexto, tá? Mas até mesmo quem passa na USP vai errar algumas questões. E aí o aluno, ele foca no erro, ele pega lá a questão de eletroquímica, que é um conteúdo bem difícil, que tem que fazer cálculo, pilha, isso e aquilo, e aí ele pega essa questão extremamente difícil e fica gastando uma energia mental gigantesca nessa questão. Só que essa questão, ela é extremamente difícil, a maioria das pessoas vão errar, ou seja, é uma questão que não vai mudar muito a nota dele, que é a questão do esforço-retorno. E aí, se ele focasse nas questões mais tranquilas de química, ele não ia ter tantos problemas emocionais. Então a recomendação para vocês, pessoal, é tomem cuidado para não focar nos erros. Como que eu posso elaborar melhor isso aqui? Não é que tu não tem que focar no erro, tem que focar nos teus erros. Mas tem alguns erros que são fora da curva, são erros extremos. Esses erros extremos, aquelas questões mega difíceis, que às vezes a resolução da questão tem 15 minutos. O professor, que é especialista na disciplina de química, ele vai fazer uma resolução desse conteúdo e ele gasta 15 minutos para fazer a resolução. O cara que é especialista, que passa a vida inteira estudando química, demorou 15 minutos para fazer a resolução. Imagina você que tem 3 minutos por questões. Então entende essa relação esforço-resultado? Esse é o tipo de questão que, parabéns para quem sabe fazer. Tu vai bater essa questão e não interessa. Agora, aquelas questões fáceis, que tu bate o olho, o conceito, a fórmula simples, essas sim são questões que você tem que saber. Essa sim, se tu errar, tu tem que gastar muita energia nela. Mas aquelas que são fora da curva, você não tem que focar. Parabéns para quem sabe fazer, né, pessoal? Agora eu estou começando a minha preparação para a prova de residência. E isso acontece, a mesma coisa que eu falei para vocês, acontece na prova de residência. Então ano que vem eu começo a clínica, eu vou estar na metade do curso de medicina e eu já vou começar a iniciar a minha preparação para a prova de residência. Eu quero passar na USP, né? Eu quero fazer a residência na USP, que é um dos melhores serviços em neurologia. Então eu quero fazer lá. Então eu já vou começar agora a minha preparação. E aí o que eu fiz? Eu fui estudar como que é a prova, eu fui perguntar para médicos que já tinham passado na USP qual que é a recomendação deles. Então acontece... você precisa fazer um estudo direcionado daqueles conteúdos que mais aparecem na prova. A mesma coisa que eu falo para vocês, os caras também usam para ser aprovado nas melhores residências médicas do Brasil. Eles estudam o que mais aparece e aquelas questões que são muito difíceis, que vai trazer um custo, esforço, resultado baixo, eles não focam. Então, dentro da prova de residência vai ter várias questões. Vai ter umas questões que são extremamente difíceis. Essas questões tu não precisa fazer, tu tem que fazer aquelas que aparecem mais, que é a mesma lógica que eu tô falando aqui para vocês pro vestibular de medicina, entendeu? Então, o estudo, tanto pro vestibulando de medicina, quanto pro estudante de medicina, ou pro médico que quer passar na prova de residência, é a mesma lógica, porque o cérebro é o mesmo, o padrão comportamental, a neurobiologia é a mesma, entendeu? Então, o cérebro para aprender é o mesmo do vestibulando de medicina, do médico, do engenheiro, do advogado, é o mesmo cérebro, entendeu? Então, isso são pequenos detalhes, assim, pessoal, que se vocês aplicarem isso na rotina de estudo de vocês, cara, é demais, assim, é demais, sabe? Traz um resultado gigantesco, sabe?
Às vezes a galera, pô, quantas horas eu tenho que estudar? Será que eu estudo história primeiro? Cara, isso daqui é muito pequeno. Isso é muito pequeno. Agora, essas questões que eu tô falando aqui pra vocês, que afetam as tuas emoções, afetam a tua saúde mental, afetam a tua performance mental nos estudos, são coisas que vão trazer resultados gigantescos pra você. Porque quando você fica lá vendo uma resolução de uma questão de 15 minutos de química, o teu cérebro, pô, eu nunca vou passar em medicina, porque isso é humanamente impossível fazer uma questão dessas no Enem. Só que esse é o tipo de questão que tu não precisa fazer, meu querido, entendeu? Então essa é a lógica, tá? USP é pública? Sim, USP é pública. Ó, o Alisson falou, fala, Léo, orgulho da sua história e utilizo ela como referência. Brigadão, cara, brigadão. Ó, a Natália perguntou, só devemos fazer os simulados comentados, então? Então, depende, né? Depende, porque, por exemplo, vamos supor lá que você fez um simulado modelo Enem e tinha uma questão lá de biologia, de citologia, que perguntava a função da mitocôndria. É só tu botar no Google o que faz a mitocôndria, que é uma organela celular que faz metabolismo energético, 3 segundos, Natália, ele já vai te responder. 3 segundos o Google te responde. E aí tu faz ali a engenharia reversa, aplica o Problem Base Learner para você estudar por meio de questões, extrai daquela questão os pontos importantes e parte para a próxima. Tu não precisa necessariamente ter um comentário de um professor sobre aquela questão, porque é o bom senso. Pô, a questão tá perguntando o que é uma mitocôndria, o que ela faz, e eu não sei o que uma mitocôndria faz, então eu vou no Google e em 3 segundos eu descubro o que a mitocôndria faz. E aí tu pode aplicar isso para outras questões. E óbvio que cada questão vai ter um nível de complexidade maior. Talvez hajam questões que você vai precisar ver um comentário, ver um vídeo da resolução dessa questão para clarear a tua mente. Mas aí vai o bom senso. Tem algumas questões que tu não precisa de comentário, tá? E por que acontece, Natália? Qual que é o teu objetivo como estudante? O teu objetivo como estudante é construir o conhecimento. O teu objetivo como estudante é construir o conhecimento, engavetar ele lá no teu cérebro para você memorizar esse conhecimento. Então, esse é o teu objetivo como estudante. É guardar aquela informação, compreender ela e guardar ela no teu cérebro. Esse é o teu objetivo como estudante. Quando você é passiva durante os estudos, você tem dificuldade para construir esse mecanismo. Agora, quando você é ativa nos teus estudos, você tem mais facilidades para construir esse conhecimento. Faz sentido para você? Então eu mostrei no workshop lá, os segredos da aprovação, eu mostrei 2 tabelas para vocês. Uma da retenção de conteúdo e uma da curva do esquecimento. Então, nessa tabela, a gente consegue ver de forma esquemática, de forma científica, por que alguns métodos funcionam e alguns métodos não funcionam tanto assim. Óbvio que, por exemplo, videoaula, a taxa de retenção na videoaula é 30%. Mas tem algum cenário que você vai ter que ver a videoaula para você entender como que funciona aquele conteúdo. Mas agora, se você for para a questão primeiro, que tem uma taxa de retenção de 95%, você, mesmo não sabendo fazer aquela questão, você cria vários gatilhos emocionais para você criar um foco seletivo no teu córtex pré-frontal. E aí, quando você chega na videoaula, para descobrir aquele conteúdo da questão que você errou, você tem um foco seletivo muito maior, você vai absorver mais conteúdo. E aí você, por exemplo, pega uma videoaula lá de 20 minutos, tem vários conteúdos durante essa videoaula de 20 minutos, mas o que você precisa saber é uma parte específica daquele conteúdo para você conseguir saber fazer aquela questão que é cobrado no vestibular. E aí se você pega as provas antigas, você vai descobrir aquilo que mais aparece na prova. Entendeu? Porque o nosso objetivo, né, é acertar o maior número de questões, fazendo o menor esforço e tendo o maior resultado. Tá, Nath? Esse é o nosso objetivo, como estudantes de alta performance, como atletas mentais. Esse é o nosso objetivo. Então, se eu vou guiar o meu estudo em cima daquilo que mais aparece, isso subentende-se que na prática eu vou ter o quê? Eu vou ter um esforço menor, porque eu vou memorizar mais fácil aqueles conteúdos que mais aparecem e vou ter um resultado top. E aí, no longo prazo, você vê aqueles conteúdos que não aparecem com tanta frequência na prova. Entendeu? Porque a aprendizagem acontece no longo prazo. E eu tô falando, no longo prazo, eu não tô falando de anos, tô falando de meses, semanas. Entendeu? Então, essa é a grande mentalidade que vocês têm que ter.
tá? Focar naqueles conteúdos que tem uma frequência maior para mim ter um resultado maior com um menor esforço. Por exemplo, lá vamos pegar prova de residência. Pega lá clínica médica, endocrinologia. Na endocrinologia tem patologias da diabetes, tireoide e paratireoide. O que mais aparece na prova de residência é diabetes, tipo 1 e tipo 2. Tireoide é uma frequência menor que aparece e paratireoide quase não aparece. Então, a minha estratégia de estudo para ser aprovado na prova de residência tem que ser o quê? Focar mais em diabetes. Em um primeiro momento, Natália, eu vou focar em diabetes, vou dominar toda a diabetes. Fisiopatologia, tratamento, como que faz o diagnóstico diferencial. Depois que eu dominar esse conteúdo, que eu sei que se eu abrir a prova de residência vai ter esse conteúdo, depois que eu dominar esse conteúdo no meu cronograma estratégico, no meu cronograma personalizado, depois que eu dominar a diabetes, aí sim eu vou para a tireoide. Entendeu? Aí eu domino tireoide, mas primeiro eu tenho que dominar a diabetes, porque diabetes aparece mais. Entendeu? Depois eu vou para a tireoide e depois eu vou para a paratireoide se der tempo. Entendeu? Essa é a lógica. Porque eu vou abrir a prova, a probabilidade de aparecer diabetes é maior do que a probabilidade de aparecer tireoide. Que é o nível de frequência que aparece as questões na prova. Entendeu? Então, a mesma estratégia que eu utilizei para ser aprovado em medicina, sem fazer cursinho, estudando 4 horas por dia e ser bolsista 100%, fazer medicina de graça, não pagar nada, vai ser a mesma estratégia que eu vou usar para ser aprovado na prova de residência e vou gravar vídeo mostrando, comprovando isso para vocês. E é a mesma estratégia que os meus alunos usaram para ser aprovado em medicina mais rápido. Tanto com bolsa 100% quanto na federal. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem um padrão comportamental. O mesmo mecanismo neurofisiológico para mim memorizar um conteúdo é o mesmo mecanismo que cada um de vocês que está aqui assistindo essa aula é o mesmo, é a mesma coisa. É a mesma química para tu memorizar, é a mesma química para mim, é a mesma química para você, é a mesma química para o cara que mora na Rússia, para o cara que mora na Europa, é a mesma coisa. Por isso que o atleta da mente ele é baseado na neurociência, porque a neurociência ela estuda o funcionamento, os padrões comportamentais do nosso cérebro. A neurociência é como se fosse um manual para o supercomputador, que é o cérebro humano. Então, é simplificar, é ser objetivo, é não enrolar, não ficar criando coisas complexas. Porque o vestibulando em medicina e o estudante de medicina, muitas vezes, eles acabam criando coisas complexas. Deixando as coisas muito complexas, em vez de deixar as coisas simples. Tá, pessoal? Vamos ver como é que vocês estão aí. Para a bolsa na particular seria pelo Enem? Nath, depende da faculdade, tá? Tem algumas faculdades que é pelo Enem, tem algumas faculdades que não é pelo Enem, tá? Então, vestibular online, tem vários vestibulares, tá, pessoal? Tem vários vestibulares que vão ser online, tá, pessoal? Só que assim, pessoal, tem até o comentário aqui, PUC-SP, né? A PUC de São Paulo vai ser online. E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham do vestibular online? As federal não vai ter vestibular online, né, pessoal? O vestibular é tudo... As federais é tudo na raça. O que vocês acham para nós finalizar a nossa aula? Qual é a opinião de vocês aí sobre vestibular online? Então, pessoal, eu nem sei qual... Perguntaram ali, por favor. Eu nem sei quais são os vestibulares online. Tem que analisar, tem que dar um Google ali, pessoal. Dá um Google ali que vocês vão descobrir quais são os vestibulares online que nós vamos ter esse ano. Mas eu acho que é só particular. Federal acho que não vai ter nenhum vestibular online. Só que assim, pessoal, eu não sei como é que vai ser as regras, não sei nada disso, tá? Mas o Enem o Enem, né, que a maioria de vocês vão fazer, vai ser presencial normal, não vai ser online.
Porque assim, pessoal, o Natan Luz falou, meu foco é concurso, mas você me ajuda muito. Valeu aí, Natan, valeu. Então, pessoal, vestibular online, eu não tenho uma opinião formada, tá? Vai ter várias faculdades particulares que vão fazer vestibular online, ou seja, as faculdades federais, as universidades federais não vão fazer. Se você quer bolsa pelo ProUni ou pelo SISU, vai ter que fazer Enem, não tem escapatória, então acho que vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Vai ter pessoas que vão pedir para alguém fazer a prova, vai ter várias pessoas que vão fazer picaretagem com essas provas online para conseguir passar em medicina. Só que assim, pessoal, sempre teve, até hoje uma aluna minha mandou para mim lá um print de um Instagram vendendo vagas de medicina, tanto em particulares quanto em federais. Isso daí, pessoal, é comum, parece que não, é ilegal isso, mas é comum, tá? Acontece bastante, muitas pessoas não conseguem passar em medicina, acabam comprando vagas, isso acontece demais. Faculdade particular, faculdade federal, tem uma picaretagem, cara, tem várias coisas bizarras, direto aparece matéria no Fantástico falando tal pessoa foi processada porque fez isso, tal pessoa entrou na faculdade de medicina, foi expulsa da faculdade porque fez tal picaretagem. Cara, toda hora aparece no Fantástico matéria sobre isso. Mas vocês não precisam focar nisso, foquem em fazer o trabalho duro de vocês. Não existe atalho, não existe caminho fácil, tá? Existe trabalho duro, dedicação, esforço, estratégia. Isso é a única coisa que vai fazer vocês passarem em medicina e no futuro ser médicos de sucesso ou médicas de sucesso, tá? Isso é o que vai fazer vocês chegarem no topo da medicina. Trabalho duro, tá? Então, não precisa se preocupar com vestibular online, essas coisas. Não se preocupa, faz o teu, se dedica, se esforça, tá? Que é isso que vai fazer vocês passarem, tá? Eu vou ver algumas perguntas aqui, vamos ver se tem algumas perguntas. Vamos lá, perguntaram aqui. Então, pessoal, só para vocês entenderem, o Atleta da Mente não tem mais vagas, tá? As vagas acabaram, esgotaram, agora é só no próximo ano, tá? Mas o que é a minha ideia com o Atleta da Mente? Quais são os meus objetivos com o treinamento online Atleta da Mente? O meu objetivo com o curso online Atleta da Mente é mostrar para o estudante, tanto o vestibulando de medicina quanto o estudante de medicina, que nós temos muitos alunos que são estudantes de medicina, é mostrar para eles mecanismos e estratégias neurológicas para eles otimizarem a performance mental deles nos estudos. Ou seja, ter mais controle emocional, lidar melhor com as emoções, ter mais energia, maior vigor para estudar através do biohacking, ou seja, ele manipular a fisiologia dele por meio de rituais, por meio de práticas naturais, tá? Ele ter mais energia, mais foco, mais atenção. Melhorar a capacidade de aprendizagem do aluno, ter uma curva de aprendizagem maior, ter uma capacidade de memorização maior para que ele consiga ter um ótimo desempenho na faculdade de medicina e também no vestibular de medicina. E também um dos nossos grandes objetivos com esse treinamento é fazer o aluno ter mais produtividade nos estudos por meio da Agenda Boss, que é uma ferramenta que eu desenvolvi baseada no sistema mesolímbico dopaminérgico, tá? Então esse é o nosso grande objetivo com o Atleta da Mente, é fazer alunos terem melhor desempenho nos estudos, tanto no vestibular de medicina quanto na faculdade de medicina. Tudo, essas ferramentas, essas estratégias são baseadas na neurociência, ou seja, não é baseada no que eu fiz para ser aprovado em medicina, não. Óbvio que tem muito da minha experiência, mas é baseada na ciência. Todas as aulas têm artigos científicos mostrando o passo a passo para vocês conseguirem ser aprovados em medicina mais rápido, tá? Esse é o meu objetivo com o Atleta da Mente, embora não tenha mais vagas, tá? As vagas lotaram, foi 23 horas de inscrições abertas e lotou as vagas, a gente teve que fechar porque não tinha mais espaço para tanto aluno, tá? E próximo ano eu vou estar lançando o Atleta da Mente 2.0, vou trazer mais informações para vocês. Então, como eu sou um péssimo aluno, como eu sou um aluno que tem muita dificuldade, eu resolvi criar um treinamento online baseado na neurociência para ajudar aqueles alunos que têm dificuldade, tá? Então, tem muitos alunos que têm dificuldade para aprendizar, que têm dificuldade para aprender.
que não são nerd, que não aprendem rápido. Tem muitos alunos que têm dificuldade. A maioria dos alunos são assim. Tem algumas exceções que são nerd, que aprendem rápido, mas a maioria não é assim. Então o Atleta da Mente ajuda esses alunos que não são nerd, que querem se transformar em atletas mentais, que é um estudante de alta performance. Tem energia, tem controle emocional, memoriza rápido, tem produtividade nos estudos, tá? Mas é agora só no próximo ano. A Med Extra comentou aqui, né? Ciência é tudo. Porque, pessoal, quando vocês entrarem na faculdade de medicina, vocês vão seguir uma medicina baseada em evidências. Ou seja, você vai seguir o que a ciência diz. E tem muitas pessoas que fazem cursos baseados no achismo. E eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ser baseado na ciência, porque vocês vão ser médicos no futuro. Médicas no futuro. Então vocês, desde o início, vocês têm que seguir o que a ciência diz. Então tem muitas pessoas que vendem curso, cronograma, coisas por aí, que é baseado no achismo. Então isso me incomoda um pouco, por isso eu quis trazer o Atleta da Mente para mostrar para vocês um manual para vocês configurarem o supercomputador, que é o cérebro. O cérebro atende os quatro critérios para ser considerado um computador. Então o cérebro humano, a gente pode dizer que ele é um supercomputador, só que ele não vem com manual. E o Atleta da Mente é um manual baseado na neurociência para vocês serem aprovados. E também tem vários alunos que já estão na faculdade de medicina, né? Eu tenho assim, acho que uns 30% dos meus alunos são estudantes de medicina. Então, por quê? Porque eles entram na medicina e têm dificuldades na performance mental deles, porque a medicina é uma avalanche de conteúdos, pessoal, é muito conteúdo. Então, se você não tiver uma rotina de estudo, se você não tiver uma estratégia, uma boa performance, a faculdade te engole e aí você desenvolve depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tem que tomar medicamento para dormir, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, para aumentar a tua serotonina, né? Então, são várias coisas que você não precisa desenvolver se você tiver a técnica correta. Perguntaram aqui, médico no Brasil com recompensa? Não entendi essa pergunta aqui, se ela puder descrever melhor. Como assim compensa em relação ao que? A parte financeira, mercado de trabalho? A especialidade de cardiologista? Sim, pessoal. Tem um podcast, para quem não sabe, eu tenho um podcast médico chamado Futuros Doutores Cast. Nesse podcast eu entrevisto médicos de sucesso. E tem o Dr. Guilherme Neif, que ele é cardiologista formado pelo Hospital Sírio-Libanês. Dá uma olhadinha lá no podcast, só digitar Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, só digitar lá Futuros Doutores Cast que vai aparecer o podcast com o Dr. Neif, médico cardiologista, e ele conta tudo sobre como que é a cardiologia no Brasil hoje, como é que é a remuneração, quanto que ganha um cardiologista, ganha pouco, ganha muito, como é que é o mercado de trabalho, ele fala tudo isso no podcast. Dá uma conferida lá. Ó, Léo, você é minha inspiração. Obrigado, pessoal. Vou mandando aí, pessoal, as últimas dúvidas de vocês. Ó, ela botou ali pelo salário, pelo mercado de trabalho. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vale a pena fazer medicina? Para nós finalizar aqui, pessoal, que eu tenho que voltar a estudar, tá? Eu tenho que voltar a estudar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Onde é que vira aqui a câmera? Agora não sei. Aqui. Olha ali, ó, pessoal. Tem que voltar a estudar. É um pouco... Não deu pra ver muito bem. Mas eu tenho que voltar a estudar porque eu tenho prova, pessoal. Então eu vou responder essa pergunta e vou voltar a estudar. Que amanhã eu tenho prova. Enfim, vamos lá. O que vocês acham, pessoal? Comenta aí. Vale a pena fazer medicina por causa do salário e do mercado de trabalho? O que vocês acham? Então vamos lá, pessoal. Um médico recém-formado, tá? Um médico recém-formado, ele vai ganhar, se ele pegar, por exemplo, uma unidade básica de saúde, tá? Que é o postinho da cidade. Sabe aquele postinho lá do bairro e tal, que você vai lá e consulta, né? Que é uma medicina mais preventiva, uma medicina mais defensiva, mais tranquilo ali, doenças crônicas e tal. Na UBS, aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é que é nos outros estados, mas a média salarial de um médico que vai trabalhar numa unidade básica de saúde é uma média de R$15 mil por mês, tá? Para alguns pode ser pouco, para alguns pode ser bastante, para mim é bastante, tá, pessoal? Minha mãe é empregada doméstica, então ela ganha uma miséria por mês. Não é um salário, ela ganha uma miséria por mês. Não dá para sobreviver com esse salário de empregada doméstica. Então, para mim, médico, trabalhar na UBS, no ar-condicionado e ganhar R$15 mil por mês é uma média. Pode ganhar menos ou pode ganhar mais. Estou falando da média,
Pra mim, 15 mil reais por mês, médico recém-formado, sem ser especialista, pra mim é um salário gigantesco, tá? Pra mim é muito dinheiro recém-formado. Tu se formou, se tu tiver um bom network, você já consegue trabalhar numa UBS. Então, pra mim, isso é um salário muito alto. Além disso, você pode fazer plantões, finais de semana. Então, você pode complementar a sua renda. De 15 mil, você pode ganhar até 20 mil, 25 mil reais se você tiver gosto por trabalhar. Se você não for bunda mole e ter preguiça de trabalhar, você consegue ganhar 20, 25 mil. Óbvio que depende de vários cenários. Tem médico que ganha muito menos, tem médico que ganha muito mais. Depende de vários cenários. Eu tô falando aqui o que eu conheço na prática de alguns amigos que são médicos, tá? Na prática, o que eu vejo é isso. Aqui no Rio Grande do Sul. Não sei como é que é nos outros estados. Então, pra mim, na minha cabeça, tá? 6 anos vai passar de qualquer forma. 6 anos vai passar eu no mercado, empacotando sacola, ganhando um salário mínimo por mês, trabalhando 8 horas por dia, sendo praticamente ali um escravo, tá? E ganhando uma miséria por mês. 6 anos vai passar da mesma forma. Da mesma forma que pode passar 6 anos eu estudando 16 horas por dia sem ganhar um centavo, me ferrando. Né? Agora 9 horas da noite eu vou acabar essa aula aqui e vou ali tentar estudar, vai passar da mesma forma. E aí eu tenho o poder de escolher. Se daqui 6 anos eu vou querer estar no supermercado empacotando sacola, que eu já fui empacotador de sacola no supermercado, ganhando uma miséria por mês, não um salário digno para ninguém, é uma miséria por mês, né? Enriquecendo os donos do supermercado, enfim. Eu posso escolher se eu vou ficar 6 anos ali trabalhando, ganhando uma miséria, ou se daqui 6 anos eu vou estar ganhando super bem como um médico e fazendo aquilo que eu amo, né? É importante vocês pensarem dessa forma, tem que fazer aquilo que você ama. Não é só pelo dinheiro, mas também não adianta você fazer só o que você ama e no final do mês você abrir a geladeira e não ter comida. Não adianta nada, entendeu? Então essa é a lógica, tá? Óbvio que essa também é a minha opinião. Então assim, 6 anos vai passar de qualquer forma. Pra mim já passou 2, né? Ano que vem já vou estar na metade do curso. Então daqui 4 anos eu vou estar formado, vou ser médico, vou poder atuar como médico, vou poder ajudar as pessoas e vou ter um salário top, entendeu? Então assim, é muito tempo, 6 anos, vou ficar 6 anos estudando, né, me ferrando, se ferra mesmo, tá, pessoal? É uma carga horária de estudo altíssima, tem que estudar muito. Os professores cobram demais do aluno. Eu estudo e trabalho, tenho 2 empregos, né? Pra quem não sabe, tenho 2 empregos. Então, assim, pra mim é uma rotina de 16 horas por dia. Mas os 6 anos vai passar da mesma forma. Então eu prefiro passar 6 anos e me formar médico do que passar 6 anos e ficar trabalhando ali. Já fui entregador de jornal, já fui empacotador de supermercado, já fui garçom, já fui o que vocês imaginarem, eu já fiz para me manter financeiramente. Então, eu prefiro, né, daqui 6 anos, me tornar médico. Óbvio, tem vários fatores, tá, pessoal? Tô falando aqui a parte financeira porque ela perguntou, mas tem vários fatores. Você gostar do curso, você gostar, né, de estudar o corpo humano, você gostar de pessoas, tudo isso tem que botar na balança na hora de você escolher a medicina, tá? O que vocês acham, pessoal? Concordam, não concordam? O que vocês acham? Ó, a Thaís falou uma coisa bem interessante. Você pode fazer pelo salário, mas a pergunta é, será que você fará a diferença na vida das pessoas como deveria? Excelente pergunta, tá? Excelente comentário que ela fez, né? É exatamente isso, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar para você ser um bom médico. Mas eu acredito que qualquer pessoa tem capacidade de se tornar um ótimo médico. Se você estudar, se você se dedicar, se você... E assim, já começa pelo vestibular, sim. Se o cara tem o desejo, tem o tesão lá de se tornar uma médica ou um médico no futuro, o cara tem que gostar muito, porque assim, tem que estudar física, filosofia. Cara, é uma fase extremamente difícil que é o vestibular. Então se o cara se submete ao vestibular de medicina, que é extremamente difícil, e o cara fica 6 anos estudando patologia, clínica médica, cirurgia, cara, é humanamente impossível tu não gostar disso. Porque assim, né, bota aí, a média das pessoas para passar em medicina é 2 anos. 6 anos de faculdade, 2 anos de cursinho, ou seja, são 8 anos estudando. Cara, se tu não gostar, tu não vai conseguir, entendeu? Então já parte desse pressuposto que o cara que se
se abdica de sair com os amigos, do shopping no final de semana para estudar matemática, para estudar filosofia, para estudar patologia, para estudar ortopedia, o cara gosta muito daquilo, tá? É humanamente impossível tu fazer 8 anos de estudo sem gostar daquilo. Tem pessoas sim que ficam todo esse tempo só pelo dinheiro. Mas a maioria, 95%, é porque gosta disso. É porque tem tesão pela medicina. Beleza, pessoal? Então acho que era isso, tá? Acho que era isso. A aula de hoje já é 9h10 e eu tenho que jantar e voltar a estudar. Beleza, meus queridos? Então, valeu aí a participação de todo mundo que participou aí. Espero ter agregado algum valor para vocês, tá? Tamo junto.